Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do trabalho e da alienação, ok? Então, vamos lá ouvir um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala aqui em trabalho, a gente precisa lembrar do que a gente já comentou sobre isso, que é sobre a noção do trabalho enquanto algo que um processo de transformação da natureza, pela força e pela inteligência, em que a gente consegue, a partir disso, garantir a nossa sobrevivência, a nossa subsistência e assim por diante. Quando a gente pensa dentro dessa relação de trabalho, o termo trabalho, a palavra trabalho, vem da origem do latim e quer dizer tripaliare, tripalium, que é um objeto de tortura, ou seja, tortura. Esse tripalho vem trazendo então essa ideia do trabalho como algo torturante, como algo penoso, como algo ruim, dando um aspecto negativo ao conceito de trabalho. Quando a gente chega no aspecto de entender esse processo do trabalho propriamente dito, então quando a gente fala desse aspecto do trabalho como tortura, é importante a gente perceber assim que existe então esse aspecto negativo, porém nem sempre o trabalho vai ser visto só como essa noção negativa. A gente falou sobre o Georg Lukács. O Georg Lukács ele fala sobre esse aspecto do trabalho como condição fundante do ser social, ou seja, o ser humano, enquanto um indivíduo, que passa a agir e conviver em sociedade a partir das relações de trabalho. Então, veja, aqui a gente já tem um caráter positivo do trabalho propriamente dito, ou seja, é uma outra visão dentro de uma outra perspectiva que o trabalho vai assumindo, por isso, um aspecto positivo. Dentro dessa perspectiva do que a gente quer falar hoje sobre a relação do trabalho e da alienação, é importante a gente perceber que ao longo da história o trabalho ele vai sendo visto de diversas maneiras, ele vai tendo uma construção baseada lá no aspecto histórico, cultural, político, econômico, que a gente já viu isso nos trabalhos de apresentação. E em cada contexto, em cada período, também a gente pode fazer uma relação prática se esse trabalho ele vai ser visto como uma condição de tortura ou como uma condição de humanização, certo? A gente comentou bastante isso em sala de aula. Para isso, para entender a relação da tortura e da própria alienação, é importante a gente perceber como que esse trabalho ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui nas relações de trabalho propriamente dita da história, vamos pegar, por exemplo, o período medieval. O período medieval ele tem ali uma classificação e uma divisão de trabalho baseado na servidão. Então você tem o ser feudal e você tem os vassalos, você tem os produtores, os camponeses, que vão ser aqueles que produzem, que trabalham, que produzem a riqueza. Não para eles, mas principalmente para o ser feudal. Então você tem aqui já um princípio de uma classificação, de uma divisão desse trabalho. Como que é essa divisão de trabalho? Diferente lá da noção da divisão das sociedades tribais. Lembram que existe uma divisão, por exemplo, qual é a função do homem, qual é a função da mulher, que existe uma divisão ali do que cada um faz na tribo, mas é uma noção cooperativa, é uma noção de conjunto, é uma noção propriamente dita dessa divisão junto com uma cooperação. Na noção da sociedade medieval, dentro do princípio ali, depois que finaliza o período medieval e começa a sociedade capitalista, a gente também tem uma divisão. Só que o que muda é que agora a gente não chama mais uma divisão com cooperação. A gente chama de uma divisão por exploração. Por quê, gente? Porque quando a gente fala que existe uma divisão, a divisão que a gente estabelece existe alguém que manda e alguém que obedece. Como assim alguém que manda e alguém que obedece? Então você vai ter lá um patrão, que o Marx vai chamar de burguês, que seria o dono dos meios de produção, e o proletariado, que seria então os trabalhadores assalariados que iriam fazer esse processo de transformação da matéria-prima em produto, que seriam então o proletariado. É importante a gente pensar quando que começa a mudar isso. E o Rousseau, que é um filósofo moderno, também francês, ele vai falar o seguinte, que o início da desigualdade, desse princípio, começa com a divisão da sociedade civil,
e com a propriedade privada. Na obra Origem do Fundamento da Desigualdade entre os Homens e também no contrato social, ele fala que o problema começa quando o indivíduo toma um pedaço de terra para si, cerca e diz: isso é meu. E aí os outros aceitam que aquilo é dele, e enfim, começa aí então a questão da desigualdade social. Com isso tudo, os modos de produção vão acontecendo, vão existindo, vão se fundamentando, e a gente vai chegar então no que o Marx vai chamar, né, de sociedade capitalista, que é baseada no aspecto do liberalismo econômico e nos meios de produção que buscam garantir o lucro, que seria o que o Marx chama de mais-valia, quando é esse lucro excessivo, ou seja, quando o trabalhador assalariado, o proletariado, ele faz, então, ele tem um modo de produção, ele trabalha e ele produz riqueza para o senhor burguês. E em troca disso, ele recebe um salário, que ele não escolhe quanto ele vai ganhar, ele não escolhe, por exemplo, se esse salário vai ser considerado justo ou não. Ele simplesmente recebe por aquilo. Ele é contratado para isso. Então, dentro desse aspecto, o Marx vai falar que o capitalismo, que o liberalismo, ele não seria capaz de garantir o princípio da igualdade entre os homens. Muito pelo contrário. E com esse processo de produção que se desenvolve no período da modernidade, com o desenvolvimento do liberalismo e do capitalismo, existe uma coisa que é o desenvolvimento da manufatura. O que seria essa manufatura? Quando começa já os princípios da divisão das tarefas. Então isso também interfere no processo de que o indivíduo saiba o que ele está fazendo. Por exemplo, nós vamos trabalhar produzindo sapatos, certo? E para a produção de sapatos, nós vamos precisar do quê? Da sola, do couro que vai para fazer o sapato, enfim, do fio, cola, etc. Tudo isso, se a gente fosse trabalhar numa fábrica de sapatos, a gente poderia dizer assim, tá, mas o indivíduo que faz o sapato é aquele que começa o processo desde o seu início até o final. Nesse modelo baseado no capitalismo, na divisão de tarefas, nesse ponto, cada indivíduo faria apenas uma parte do processo. Então, teria lá, por exemplo, eu vou trabalhar cortando a sola, o outro coleguinha vai trabalhar costurando o couro de sapato, o outro vai fazer o cadarço. E a gente trabalharia a vida inteira fazendo isso. Ou seja, nesse processo, nós nos tornaríamos alheios ao modo de produção, ao produto final. Ou seja, se nos perguntasse onde você trabalha, você diria: eu trabalho numa fábrica de sapatos. Você sabe fazer um sapato? Não, não sei. Por que eu não sei fazer um sapato? Porque eu sou alheio a esse processo de produção. Veja, não se dá uma valorização nesse ponto a produção. E por isso que a gente fala que esse é a alienação. A palavra alienação vem do alienare. O que é alienare? Que é tornar-se alienado. É tornar-se alheio, é estar alheio às coisas, é estar alheio a si mesmo, é estar alheio a tudo o que acontece, é não tornar-se parte. Então o indivíduo ele não se sente parte do processo de produção. E como esse indivíduo não se sente parte do processo de produção, esse indivíduo ele passa somente a realizar uma tarefa, muitas vezes impensada, e sem saber o que ele está fazendo ali. A vida inteira, muitas vezes. Um ótimo filme para ilustrar isso é Tempos Modernos, do Chaplin, que ele fica apertando parafuso o tempo todo, produz, e só faz aquilo, né? Tanto que ele fica com o tique nas mãos, que é uma coisa bem característica do filme. Enfim, isso a gente falando da alienação na produção. A alienação, esse processo de produção no capitalismo, esse processo de produção no liberalismo, geraria no ser humano, então, o que ele vai chamar de fetichismo da mercadoria. O que seria esse fetichismo da mercadoria? É quando o indivíduo ele vai valorizar ou trazer uma supervalorização para a mercadoria, atribuindo condições, qualidades, valores quase que humanos para a mercadoria, e tira um pouco dessa valorização do ser humano. No ser humano, a gente fala que existe a reificação,
É a reificação no trabalhador, a reificação do ser humano. O que seria essa reificação? Seria praticamente a coisificação, em que o ser humano ele vai ser visto somente como objeto responsável pela produção, somente um objeto responsável para produzir, e não estaria tão relacionado assim, ou tão preocupado com o processo de produção propriamente dita enquanto ser humano, mas enquanto coisa que produz, que trabalha e que recebe seu salário para isso. Então, dentro desse processo, é importante a gente perceber que o trabalho vai ganhando outras nuances e que até o que o próprio Marx fala de como nós relacionamos esse trabalho. Se você pega as noções da sociedade tribal, por exemplo, você tem uma relação muito próxima também com a noção do ócio, em que você tem um tempo livre, você tem o teu tempo para outras coisas, ou seja, a vida não é só o trabalho. Quando você chega na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, o trabalho ele ocupa um espaço muito grande na vida das pessoas que elas vivem para isso, para trabalhar e para consumir, que a gente vai falar logo para frente sobre essa relação do consumo. Então é importante a gente perceber como que esse trabalho vai sendo desenvolvido, como que uma noção de marca vai sendo desenvolvido, para a gente poder estabelecer e compreender também os trabalhos nos moldes contemporâneos, tá? Por isso que entender a relação da alienação é importante. Certo, gente? Alguma dúvida? Pergunta? Comentário? Não? Então, qualquer dúvida, pergunta ou comentário, entre em contato comigo, comentem, enfim, mandem mensagem e não fiquem com dúvidas. É isso, até o próximo vídeo, sejam felizes.